Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus então, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista João, no capítulo 1, verso 29. João, capítulo 1, verso 29. Está escrito o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a igreja comigo. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Amados, esta não é uma verdade lateral do cristianismo. Esta não é uma verdade secundária da fé cristã. Esta é a verdade essencial e central das Escrituras. O Evangelho de João, mais do que qualquer outro, nos apresenta Jesus. É este Evangelho quem apresenta Jesus assim, e Jesus se autoafirmando: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Mas agora é João Batista o precursor, que ao ver Jesus vindo ao seu encontro, aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João pregava no deserto da Judeia, diz a Bíblia que as multidões fluíam de Jerusalém, de toda a Judeia e das vilas da Judeia, e rumavam para o deserto para serem batizadas, confessando os seus pecados. E diz a Bíblia que João pregava arrependimento para perdão de pecados, mas agora ele aponta como isso podia acontecer. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora a Bíblia vai nos apresentar esse Cordeiro. Lá em Gênesis 22, este é o Cordeiro suficiente para uma família. Lá em Êxodo capítulo 12, ele é o cordeiro suficiente, no capítulo 22 de Gênesis, para uma única pessoa, digo. E em Êxodo 12, ele é suficiente para uma família. Lá em Isaías 53, ele é suficiente para uma nação inteira. Mas agora, em João 1,29, ele é suficiente para o mundo inteiro. E quando você encerra o livro de Apocalipse, o livro da consumação, o Cordeiro é apresentado, e ao ser apresentado como o Cordeiro que venceu a morte e ressuscitou, e está vivo, e está no trono, e tem o livro da história em suas mãos, todo o universo, todo o cosmos o adora. Digno é aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, de receber a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu gostaria então de, à luz desse versículo, apresentar 3 verdades para os irmãos. Primeiro, a identidade do Cordeiro. Segundo, a necessidade do Cordeiro. Terceiro, a missão do Cordeiro. Sobre estas 3 verdades fincadas no texto, é que nós partilharemos com vocês o Evangelho nesta noite. Em primeiro lugar, vejamos a identidade do Cordeiro. É interessante que João está apontando para Jesus como Cordeiro, e ele fala, portanto, então, do seu caráter. Cordeiro em si já implica ser manso e humilde. Esse é o caráter de Cristo. Não poderia ser outra figura a não ser Cordeiro. Segundo, o Cordeiro era, para o sacrifício, o Cordeiro imaculado.
Isso também fala de Jesus. Ele não teve pecado. Não havia dolo na sua boca. Não havia nenhuma maldade no seu coração. Ele foi o único ser que, pisando o nosso planeta, não teve pecado pessoal. Mas ele é o cordeiro paciente no sofrimento. Foi levado para o matadouro, mas não abriu a sua boca. Foi levado para a cruz, para o sacrifício, mas não invocou maldição sobre os seus exatores. E diz a Escritura então, que isto trata de Jesus, o Cordeiro de Deus. E agora vamos ver que isso tudo fala do grande sacrifício pelo pecado. Eu queria então fazer uma passeada pela Bíblia para entendermos a consumação desta verdade aqui em João 1:29. Primeiramente, Jesus é o Cordeiro substituto, está lá em Gênesis 22, versículo 8, versículo 13. Diz a Bíblia que Deus chega para o pai da fé, Abraão, depois que ele já tinha experimentado o glorioso milagre de uma espécie de ressurreição no seu corpo, que já estava amortecido, sua mulher avançada em idade, ainda estéril, e Deus cumpre na vida deste casal a promessa de dar a eles o herdeiro das promessas. Foi uma grande alegria para aquele casal, Abraão e Sara. Quando Isaac já está grande, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, vai ao Monte Moriá, ao monte onde te mostrarei, e oferece ali o teu filho, o teu único filho a quem amas, em sacrifício. Diz a Bíblia que Abraão não duvidou, que Abraão não protelou, e que ele então prepara um animal, prepara a lenha, prepara o fogo, prepara o cutelo, chama 2 servos, e numa viagem longa de 3 dias se dirige ao monte do sacrifício. Quando chegaram ao sopé do monte, Abraão disse para os seus 2 servos: fiquem aqui, que eu e o rapaz vamos adorar, tendo adorado, voltaremos. Quando eles estão saindo, Isaac pergunta para o pai: papai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde: Jeová Jirê, Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício. E Abraão vai para o cume do monte, prepara o altar, coloca o seu filho sobre o altar, crendo que Deus haveria até mesmo de ressuscitar Isaac. E quando ele ergue a sua mão, Deus diz desde os céus: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao menino, agora sei que tu me temes. E quando ele se volta para o lado, havia um cordeiro substituto, preparado por Deus para aquele sacrifício. Jesus é este cordeiro substituto. Esta cena de Gênesis 22 apontava para o Calvário. Lá Deus havia providenciado o cordeiro para ser sacrificado no seu lugar. Mas lá em Êxodo capítulo 12, versículos de 11 a 13, Jesus é o cordeiro pascal. A Bíblia diz que Deus estava libertando o seu povo da amarga escravidão do Egito. Deus havia desbancado o panteão de deuses do Egito. As 9 pragas que assolaram aquela terra, era Deus destruindo aquelas divindades pagãs. Agora chegara o momento decisivo da libertação do povo, da saída do povo da escravidão, e naquela noite fatídica, todos os primogênitos do Egito seriam mortos. Mas Deus orientou o seu povo: cada família sacrifique um cordeiro, cada família passe o sangue desse cordeiro nos batentes das portas, e à noite, quando o anjo do juízo de Deus vir para executar a morte dos primogênitos, ao ver o sangue nas vergas das portas, ele passará por cima, e não aplicará ali o juízo, porque ali o juízo já havia sido exercido no cordeiro da Páscoa, no cordeiro substituto. Notem vocês que os primogênitos de Israel não foram poupados da morte porque eram melhores do que os primogênitos egípcios,
não é porque eles eram mais virtuosos, não é porque eles eram mais santos. A diferença entre os que morreram e os que foram poupados não tinha a ver com virtudes pessoais, com obras pessoais, tinha a ver exclusivamente estar debaixo do sangue ou não estar debaixo do sangue. Isso aponta para Jesus. Não há outro meio de você ser salvo a não ser pelo sangue de Jesus. Não importa quem é você, a família de onde você vem, a profissão que você exerce, a sua posição social, a sua posição econômica, nem os seus predicados morais, nem mesmo as suas obras meritórias, possivelmente que você entenda sê-las, mas a única diferença entre os que perecem e os que não perecem, os que são salvos e os que estarão eternamente perdidos, é se você está debaixo do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, o sangue de Jesus. Mas, além de ser o Cordeiro Pascal, porque notem vocês que Paulo, entendendo isso, diz que nós não temos mais a festa da Páscoa. Acabou a festa da Páscoa. Sabem por quê? Porque a festa da Páscoa era uma sombra. Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele chegou, a sombra não precisa mais, ele é a realidade. E hoje já lemos aqui, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas em terceiro lugar, irmãos, lá em Levíticos 16, 8 a 10, Jesus é o cordeiro emissário. Havia 2 bodes, 2 cordeiros. Um era escolhido para ser sacrificado, o outro era escolhido para o sacerdote confessar os pecados do povo sobre a sua cabeça. E ao confessar os pecados do povo sobre a cabeça daquele bode, ou daquele cordeiro, ele era expulso e levado para fora do arraial, representando que Jesus Cristo não apenas morreu por nós, mas ele arranca de nós, tira de nós, afasta de nós a culpa do pecado. Quantas pessoas esmagadas pela culpa, quantas pessoas doentes pela culpa, quantas pessoas entupindo suas veias de drogas, porque estão esmagados debaixo da culpa, quantas pessoas que estão atormentadas, flertando com a morte, e até mesmo cometendo suicídio por causa da culpa. Pois eu quero dizer para você que veio aqui hoje, que talvez esteja acorrentado pela culpa, atormentado pela culpa, adoecido pela culpa, esmagado pela culpa, que Jesus Cristo é o único que pode arrancar de você, tirar de você e levar embora de você a sua culpa. Ele é o Cordeiro emissário. Quarto lugar, diz lá em Números capítulo 28, versículo 4, que Jesus é o cordeiro do sacrifício diário. Diz a Bíblia que todo dia, um cordeiro tinha que ser sacrificado, um de manhã e outra tarde, um de manhã e outra tarde, um de manhã e outra tarde, todos os dias, sem exceção, nos dias de prosperidade, nos dias de adversidade, nos dias de paz e nos dias de guerra, não havia qualquer exceção para a matança desse cordeiro, um de manhã e outra tarde. E o que significa isso? Significa que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que trata com o seu pecado, todo dia, todo dia, todo dia. Ontem você pecou, e você confessou a Deus o seu pecado, e Ele perdoou você, e Ele limpou você, e lavou você. E aí você diz, meu Deus, mas eu pequei de novo, eu caí outra vez, eu transgredi novamente, meu coração está doído outra vez, a minha consciência está pesada de novo, a minha alma está atribulada de novo, pois o Cordeiro de Deus é aquele que tira o seu pecado ontem, tirou ontem, tira hoje, vai tirar amanhã, e sempre, e sempre, e sempre, Ele pode lavar você, Ele pode limpar você, Ele pode purificar você, Ele pode dar um novo recomeço para a sua vida. Louvado seja Deus! Porque temos provisão diária para o nosso pecado. Notem vocês, que o verbo está no presente, eis o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que tirará o pecado do mundo, não eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou ontem, tira hoje, vai tirar amanhã,
todo dia é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas mais do que isso, irmãos, quinto lugar, Jesus é o Cordeiro substituto que foi imolado pelo nosso pecado, está lá em Isaías 53:7. Sabe o que aconteceu de glorioso? É que está na Escritura, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que significa isso? Deus não precisou lançar mão de um plano B porque o plano A fracassou. Deus não foi pego de surpresa com a queda dos nossos pais. Deus não precisou de última hora arranjar um plano para remediar a situação, porque Ele não sabia que os nossos pais iam pecar lá no Éden. Antes de Deus criar os céus e a terra, antes do sol brilhar, antes das estrelas aspergirem a sua luz, antes dos anjos ruflarem as suas asas, antes do mar cheio de peixes pudesse existir e a terra engrinaldada de flores pudesse existir, Deus já havia providenciado o substituto para morrer no seu lugar, em seu favor, para dar a você pleno perdão e redenção. E agora diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando ele estava naquela cruz, Deus transferiu suas mazelas, suas maldades, sua impureza, seu orgulho, sua vaidade, sua maledicência, toda a sujeira do seu pecado. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento ele foi feito pecado por nós. Naquele momento ele foi feito maldição por nós. Naquele momento não havia beleza nele. Naquele momento o próprio sol escondeu o rosto dele. Naquele momento o Pai não pôde ampará-lo, porque ali ele estava no nosso lugar, levando sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. E diz a Escritura que o Pai precisou desampará-lo, porque o salário do pecado é a morte, e a lei exigiu que ele morresse, para que você e eu pudéssemos viver. Como Cordeiro de Deus, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro o seu, o meu e o nosso pecado. Ele foi imolado pelo nosso pecado. Mas, amados irmãos, notem vocês que Isaías 53 nos mostra uma sexta verdade sobre o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que foi levado para o matadouro sem abrir a sua boca. É claro que um animal, quando era levado para ser sacrificado, para ser imolado, ele ia para o altar esperneando, ele ia contra gosto, ele ia sem saber o que estava acontecendo. Mas Jesus Cristo, ao ir para a cruz, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Para isso ele veio ao mundo. Deliberadamente ele foi para a cruz. Conscientemente ele foi para a cruz. E apesar de saber que naquele momento ele que não tinha pecado, foi feito pecado, ele que era bendito, foi feito maldição, ele que era o amado do Pai, foi rejeitado pelo próprio Pai naquela cruz. Ele que era santo, 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 sorveu cada gota daquele cálice da ira de Deus. E não obstante tudo isso, ele vai para aquela cruz, sem abrir a sua boca, não invocando maldição sobre aqueles que zombaram dele, sobre aqueles que o acusaram injustamente, sobre aqueles que o condenaram à morte, morte e cruz, nem daqueles que zombavam dele ali no topo daquela montanha do Calvário. Ele voluntariamente, humildemente, mansamente, oferece a sua vida em nosso favor, em nosso lugar. Mas notem mais, amados, em sétimo lugar, Jesus é o Cordeiro que venceu a morte.
E esta é a apoteose da revelação bíblica, porque agora você encontra o evangelista João na ilha de Patmos, tendo uma visão do céu aberto, a visão do trono de Deus assentado no trono, de Deus reinando no universo, de Deus sendo exaltado pelos seres celestiais, exaltado pela igreja glorificada. E a Bíblia diz que agora aquele que está no trono tem na mão um livro de todo selado com 7 selos. E diz a Bíblia que uma voz ecoa no céu: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? E esta voz percorre o céu, e esta voz percorre a terra, e esta voz percorre debaixo da terra, e nenhum anjo, e nenhum arcanjo, e nenhum querubim, e nenhum serafim, e nenhum rei, e nenhum homem, e nenhum demônio é capaz e suficientemente capaz de abrir o livro e desatar-lhe os selos. E diz a Bíblia que João chorava muito. É o momento do desespero. Mas diz a Escritura que um anjo forte diz a ele: não chores, João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Quando ele se volta para ver o leão, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. O cordeiro que venceu a morte. E esse cordeiro agora toma o livro nas mãos. Ele está sentado no trono, ele tem competência para desatar os selos, abrir o livro, dar sentido à história. E quando você termina o capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver não só os anjos, não só a igreja glorificada, mas todo o universo glorificando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Este é o Cordeiro glorificado de Deus, exaltado de Deus. Pois bem, amados, é a este Cordeiro que João olha vindo ao seu encontro e diz para a multidão que o cerca: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Senhor por verdade tão magnífica e tão gloriosa. Eu quero que você note uma coisa. João não apresenta Jesus como mestre, e embora ele é mestre. João não apresenta Jesus como rei, embora ele seja o rei. João não apresenta Jesus como profeta, embora ele seja o profeta. João não apresenta Jesus como nosso exemplo, embora ele seja o nosso exemplo. João apresenta Jesus como Cordeiro, o nosso substituto. Você e eu não somos salvos por aquilo que ele nos ensina, nós somos salvos pela sua morte. É a morte do Cordeiro de Deus que traz para nós redenção, perdão e vida eterna. Muito bem, queridos, vamos olhar o segundo ponto então desse texto, que é a necessidade do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prestem bem atenção, amados, quando Deus vai criar o universo, vastíssimo universo, insondável universo, com bilhões de anos-luz de diâmetro, bastou para Deus dizer: haja, e houve. Quando Deus foi criar o homem, bastou Deus pôr a mão no barro, modelar o barro e soprar no barro, e o homem tornou-se alma vivente. Mas quando Deus foi salvar você, redimir você do poder do pecado, da culpa do pecado, não houve outro meio mais suave para Deus, a não ser enviar o seu filho, o seu único filho, para morrer em nosso lugar, em nosso favor. Logo, é importante entender que a obra da redenção é muito maior do que a obra da criação. A obra da redenção é muito mais cara para Deus do que a obra da criação. Este foi o preço pago pela sua, pela minha, pela nossa redenção. E se você parar para perceber, a Bíblia é clara em nos dizer: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele não morreu porque ele sucumbiu ao poder de Roma.
Ele não morreu porque foi vítima da orquestração do sinédrio judaico. Ele não morreu porque Judas o traiu, vendendo-o por 30 moedas de prata. Ele não morreu porque seus discípulos se acovardaram e não o defenderam na hora da sua prisão. Ele não morreu porque o sinédrio contratou testemunhas falsas para acusá-lo. Ele não morreu porque o sinédrio o acusa de conspiração contra Deus e contra César, blasfêmia e sedição. Ele não morreu porque Pôncio Pilatos o sentenciou à morte, morte de cruz. Embora tudo isso seja verdade histórica, diz a Bíblia que a verdade teológica é que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Se houvesse um outro meio mais suave para você ser salvo, certamente Deus lançaria a mão dele. Então, eu preciso dizer para você que o que levou Jesus a chorar, a sangrar, a morrer, foi o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Isso implica dizer, meus irmãos, em primeiro lugar, que o pecado é maligníssimo em sua essência. O pecado é rebelião contra Deus. O pecado é a escolha do mal em vez da escolha do bem. O pecado é a perversão dos desejos, a escravidão da vontade, a escuridão da mente, a corrupção do coração. O pecado é a parede que faz separação entre você e Deus. O pecado, às vezes, parece para você uma prisão, outras vezes o pecado parece para você um hospício, mas às vezes o pecado é para você um banquete, onde você se refestela nele, mas o pecado é maligníssimo. É o pecado que cobriu o homem de vergonha. É o pecado que matou a sua inocência, destruiu a sua amizade com Deus, é o pecado que enfraqueceu e adoeceu o seu corpo, é o pecado que escravizou a sua alma, é o pecado que atormenta a sua vida com flagelos. O pecado é o pior dos males, pior do que a doença, pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a morte, o pecado é pior do que o inferno. O pecado destrói. O pecado engana, o pecado seduz, o pecado mata. Daí a necessidade do Cordeiro, porque você não tem forças para vencer o pecado, a igreja não tem poder para libertar você do pecado, nenhuma terapia emocional, psicológica é capaz de trazer libertação para você do seu pecado. Nenhuma introspecção é capaz de lidar eficazmente com o seu pecado. Nenhuma confissão positiva liberta você do seu pecado. É apenas o sangue de Jesus que limpa você de todo o pecado. É só o Cordeiro de Deus que tira de você a culpa do pecado. É só o sangue de Jesus que liberta você do poder do pecado. Você que veio aqui hoje talvez prisioneiro do pecado, prisioneiro do vício, prisioneiro de manias, prisioneiro de taras, prisioneiro de tantas coisas que colocam você num cipoal de morte, numa prisão, numa masmorra, num lugar insalubre, num lugar escuro. Eu quero dizer para você que a esperança para você, a salvação para você, a perdão para você, a redenção para você, a vida nova para você, no sangue do Cordeiro de Deus. Mas notem mais, irmãos, o pecado não é apenas maligníssimo em sua essência, o pecado é também enganoso em suas ofertas. Convenhamos, irmãos, convenhamos, o pecado dá prazer, pelo menos momentâneo. É só você sair pelas ruas de São Paulo, e você vai ver, nos happy hours da vida, muita gente rasgando a cara em ruidosas gargalhadas. Gole após outro gole, muita alegria. As pessoas celebram, as pessoas festejam,
As pessoas curtem. As pessoas bebem todas as taças dos prazeres, da sensualidade. Parece que o pecado é tão vantajoso, parece que o pecado é tão saboroso, parece que o pecado é tão prazeroso, mas o pecado é uma fraude, o pecado é uma mentira, o pecado é uma isca. Embora apetitosa, o que está por trás dele é o anzol da morte. Ele cobra um preço caríssimo. Ele dá para você uma noite de prazer e uma vida de tormento. Ele dá para você algumas gargalhadas e depois gemidos na alma. Ele dá para você algumas aventuras e depois arrebenta você, destrói você e pisa na sua vida. Ele diz para você: venha, curta, usufrua, não se reprima, e depois prende você numa jaula. Ele promete para você liberdade e depois escraviza você. Ele promete felicidade para você e depois destrói você pela culpa e pelo medo. Ele promete vida para você e depois mata você. O pecado é um engodo, é uma mentira, é uma farsa. É uma farsa. Mas em terceiro lugar, queridos, o pecado é desastroso em seus efeitos. Sabem por quê? O pecado vai ter 3 efeitos na sua vida. Ele vai afastar você de Deus, ele vai afastar você do próximo, e vai afastar você de você mesmo. Foi isso que nós lemos aqui na primeira carta de João. A pior coisa que acontece, irmãos, é que quando você está na prática do pecado, você não consegue ter comunhão com Deus. Impossível. Deus é luz. E se eu estou me dirigindo a alguém que é crente, que é salvo, você sabe disso. Quando você peca contra o seu Deus, o que acontece? Uma angústia, uma dor, uma tristeza, um desconforto, uma agonia terrível. Por quê? Porque a sua conexão com Deus foi o quê? Interrompida. E Deus é a fonte da vida. E você pode estar no meio de uma multidão, você não está bem. Você pode estar comendo os manjares mais deliciosos desta terra e você não está bem. E você pode estar vestido com a roupa mais bonita e você não está bem. Você pode fazer o que você quiser fazer de encantador na vida e você não está bem, porque a sua comunhão com Deus foi o quê? Interrompida. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus é a fonte da vida. Não adianta você driblar a sua consciência, não adianta você dizer, não, mas eu não fiz isso, ou você se acostumar em fazer isso, ou você dizer, não, isso aqui não tem problema, todo mundo faz. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, e se você não está em comunhão com Deus, a sua vida não está no lugar onde devia estar. Mas eu não posso estar em pecado e tendo comunhão com meu irmão. O pecado entrave nas nossas relações. O pecado levanta muros em vez de construir pontes. O marido não pode estar bem se ele agride a esposa não pode estar bem se agride o marido, os pais não podem estar bem se machucam os filhos não podem estar bem se desobedece os pais, você não pode estar bem com seu irmão se você está no coração, nutrindo sentimentos de hostilidade contra ele, ou falando mal dele. Portanto, o pecado faz separação entre nós e o nosso próximo. Mas pior, o pecado leva você a uma autodestruição. O pecado mina você por dentro. O pecado, se agasalhado no coração, vai levar você à hipocrisia, a fingir que está bem, quando não está bem. Por isso, irmãos, o pecado é tão terrível nos seus efeitos. Ele, na verdade, é o próprio combustível do inferno. E a Bíblia nos ensina a ter um tratamento radical com ele, e Jesus Cristo diz o seguinte: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares caolho no céu, do que todo o seu corpo ser lançado no inferno.
Se a tua mão te faz tropeçar, corta, porque é melhor entrares maneta no céu, do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: seja radical com o pecado, não faça concessão ao pecado, não brinque com o pecado, não tolere o pecado, não brinque achando que você pode saber qual é o seu limite, até onde você pode ir, a hora que você deve parar. Você e eu não sabemos. O pecado é maligníssimo, porque nos priva do maior bem, comunhão com Deus, nos priva dos maiores privilégios da vida, estarmos bem com o nosso próximo e com nós mesmos. Mas aí, irmãos queridos, vem o terceiro ponto da nossa mensagem, que é a missão do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então vamos entender algumas coisas aqui, irmãos. Primeiro, a natureza dessa missão. O Cordeiro de Deus veio para quê? Tirar o pecado do mundo. Ele não veio para dar outro nome ao pecado. Ele não veio para dizer que o pecado é apenas uma doença, porque hoje nós tentamos amaciar as coisas, não é verdade? Nós tentamos psicologizar a teologia. Hoje, batedor de carteira é doença, é um cleptomaníaco. Ele precisa de cura, não de arrependimento. A pessoa que tem um problema de ordem, de desvio na conduta sexual, não, ele é doente, não é pecado. Não é pecado, ele é uma vítima. Nós estamos abrandando as coisas, amenizando as coisas, botando panos quentes, dizendo que pecado não é pecado. Jesus não veio para desculpar o pecado, ele não veio para encobrir o pecado, para que o pecado não apareça. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus veio para quê? Tirar o pecado. Tirar o pecado. Esse pecado que tenazmente nos assedia, esse pecado que como fuligem tenta grudar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, Jesus veio para tirar. Louvado seja Deus, Ele tem poder para tirar. Ele tem poder para quebrar o poder do pecado. Ele veio exatamente para isso, para derrotar o pecado, para destruir o pecado, para tornar você livre, para Ele dar a você livre, pleno e absoluto perdão. Ele veio para tirar o pecado. Essa é a natureza da sua missão. Mas de que maneira Ele fez isso? Com uma palavra? Saia pecado. Como Ele expulsou demônios? Não. Jesus não deu uma ordem, saia pecado. Jesus venceu o pecado, morrendo por ele, pagando o preço, como seu substituto, sofrendo o golpe da lei que você e eu devíamos sofrer. E no momento que ele morreu pelo nosso pecado, ele nos livra da culpa do pecado. No momento em que Ele nos reveste com o poder do Seu Espírito, nos cobre com o Seu sangue, Ele nos livra do poder do pecado. Bendito seja Deus, a esperança para nós. A esperança para nós. E talvez você que veio aqui hoje, tenha andado envergonhado, cabisbaixo, vencido. Quem sabe você tem andado na coleira do diabo, o diabo esmaga você, oprime você, humilha você, e diz para você, bote a cabeça aí na coleira, e você põe a cabeça na coleira, e vive escravizado, pois hoje pode raiar a liberdade para a sua vida. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Mas notem, meus irmãos, em segundo lugar, o alcance dessa missão. Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado de quê? Do mundo. É claro, meus amados, que João não está aqui ensinando universalismo. Universalismo é a ideia de que todas as pessoas serão salvas sem exceção. Mundo aqui é que todas as pessoas podem ser salvas sem acepção. Mundo aqui
é que todos aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação, todos aqueles que colocarem a sua confiança em Jesus, não importa se do Brasil, se na América, se na Europa, se na Ásia, se na África, se na Oceania, não importa a cor da sua pele, não importa o nome da sua família, não importa se você é religioso ou não, se você pôr sua confiança em Jesus, você pode ter a certeza, o Cordeiro de Deus tira o seu pecado. Tira o seu pecado. Mas, prestem bem atenção. E eu termino aqui. A eficácia da missão. Eis o Cordeiro de Deus que tira. E já dissemos isso e vamos repetir agora. O tempo do verbo no grego aqui, é mais forte do que na língua portuguesa, porque está aqui esse verbo tira, no presente contínuo, na língua grega, que significa o seguinte, tira e continua tirando, tira e continua tirando, tirou ontem, tira hoje, vai tirar amanhã. Em outras palavras, o sacrifício que Jesus realizou na cruz é tão poderoso hoje, dia 11 de março de 2018, como foi no dia que ele morreu na cruz. O sacrifício de Cristo agora não é menos eficaz do que lá no dia que ele morreu naquela cruz. O Cordeiro de Deus continua tirando o pecado do mundo. E hoje talvez tanta gente que vem aqui, prisioneira, atormentada, esmagada pela culpa, pode sair daqui livre, liberta, perdoada, restaurada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu concluo com duas implicações práticas. Primeira implicação prática: se Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele é, devemos ir a Ele ou pereceremos. Não tem outra saída, não tem outra opção, não tem outra porta, não tem outro caminho, não tem outro meio de salvação. Ou você vem a Ele, ou você perece. Ou você busca nele refúgio, ou não há esperança para a sua vida. Como você pode escapar se você negligenciar tão grande salvação? Segunda implicação prática: se Jesus é o Cordeiro de Deus, e Ele é, precisamos ir e anunciar isso ao mundo. Porque não há outra esperança para o mundo a não ser Jesus, o Cordeiro de Deus. Nenhuma religião pode oferecer esperança. Nenhuma igreja pode oferecer esperança, nenhum pastor pode oferecer esperança, nenhum bispo pode oferecer esperança, nenhuma doutrina pode oferecer esperança. A esperança está em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso implica que você e eu, que encontramos o Cordeiro, precisamos fazer o que João Batista fez, apresentar o Cordeiro para as outras pessoas. Isso implica que você e eu devemos olhar as pessoas à nossa volta e dizer o seguinte: olha para Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não temos não temos melhor mensagem, não temos maior mensagem, não temos mensagem mais urgente do que esta. Ou as pessoas escutam isso, ou elas perecerão em seu pecado. Eu queria que você nesse momento curvasse a sua fronte, fechasse seus olhos. As pessoas não precisam perecer nos seus pecados, nem ficar atormentadas pela sua culpa. Deus providenciou um meio eficaz para que você receba perdão,
e redenção. E eu hoje quero fazer a você um apelo, em 2 aspectos. O primeiro deles é para aqueles que hoje querem colocar a sua confiança em Jesus. Reconhecer que Jesus morreu em seu lugar, em seu favor, para dar a você a vida eterna. Eu não estou perguntando se você é crente, ou se você é filho de crente, ou se você é membro da igreja, ou se você frequenta a igreja, ou se você tem muitos anos de membro de igreja. Eu não estou lhe fazendo essa pergunta. É se hoje você tem plena consciência de que o sangue de Jesus já lavou você, já purificou você. Você já foi reconciliado com Deus. Não tem mais culpa, não tem mais medo, não tem mais separação. Você hoje tem plena garantia e certeza da vida eterna. Se hoje você entrou aqui e de todo o seu coração você quer olhar para Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e encontrar nele alívio, perdão, redenção, restauração, libertação, eu quero orar em seu favor. Eu vou fazer esta primeira oração, e se você no seu coração deseja isso, ore comigo, dizendo assim: ó Deus, eu glorifico o teu nome, porque eu ouvi a tua palavra, palavra viva, palavra poderosa, e eu reconheço agora que Jesus Cristo é o Cordeiro que veio ao mundo, para que eu pudesse ter perdão, redenção, salvação, vida eterna. Eu reconheço que Ele morreu no meu lugar, em meu favor. E eu te peço agora, Senhor, tira o meu pecado, quebra as algemas do meu pecado, livra-me do poder do pecado, da culpa do pecado, e me dê agora, Senhor, o perdão, o pleno perdão, a alegria da salvação, a alegria da vida eterna. Em nome de Jesus. Enquanto a igreja ora, se alguém fez esta oração comigo, eu queria que você, onde você estivesse, aí na galeria ou embaixo, manifestasse, levantando uma das suas mãos. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Mais alguém? Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Na galeria, alguém? Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Pode abaixar sua mão. Eu quero fazer um segundo desafio. Você é crente, filho de Deus, mas você resvalou os pés, você pecou contra Deus, e não há quem não peque, e você está tão desconfortável, uma inquietação na sua mente, na sua alma, a culpa esmagando você, e hoje você quer voltar para os braços do Salvador, voltar ao primeiro amor, voltar a ter brilho nos olhos, voltar àquela comunhão gostosa que você já teve antes, a ter um coração cheio de alegria, exultante de prazer na presença de Deus. E você hoje, reconhecendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quer ser lavado, quer ser purificado, quer ser restaurado, quer voltar a esta comunhão deliciosa com Deus, com a igreja, com a sua família, com você mesmo, e quer que a igreja ore por você, que nós coloquemos a sua causa diante de Deus. Se você anseia por isso, enquanto a igreja está em oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você também por esta causa. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mais alguém? Louvado seja Deus. Na galeria alguém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós vamos ficar em pé, queridos, toda a igreja, e vamos louvar ao nosso grande Deus,
Deus de toda graça, Deus que é rico em perdoar, Deus que tem prazer na misericórdia, Deus que nos amou e enviou o seu Filho como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ah, Senhor, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome, porque nesta noite tu nos dás a alegria de ver a operação graciosa e eficaz do Espírito Santo neste lugar. Hoje nos dás a alegria de ver o banquete da reconciliação, a bênção de corações quebrantados se voltando para Ti, buscando em Jesus Cristo refúgio, perdão, redenção e vida eterna, buscando nele também, Senhor, a purificação, para o retorno da comunhão, da delícia que é estar face a face contigo, desfrutando do primeiro amor. Meu Deus, se alguém entrou aqui hoje prisioneiro do pecado, que essas algemas sejam quebradas pelo sangue do Cordeiro. Se alguém entrou aqui, Senhor, esmagado pela culpa, que essa culpa seja dissolvida como névoa, e a alegria da salvação inunde esse coração. Se alguém entrou aqui, meu Deus, fraco, tropeçando aqui, ali, acolá, que hoje saia daqui fortalecido pelo poder do Espírito Santo, que Tu renove o nosso coração, que Tu alegres a nossa alma, que Tu nos dês, meu Deus, a alegria de estar face a face contigo, pelo mérito do sangue do Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, aleluia, amém.